Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar com Emílio Finger, ele que é empresário, palestrante, e olha só o nome da palestra dele, tem tudo a ver com o nosso programa, Gestão do Coração. Emílio Finger, no programa Sons do Coração de hoje. Bem-vindo, Emílio. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo descontraído e gostoso. Que bom. Emílio, vamos começar resgatando a tua história. Você é de Flores da Cunha, é isso? Sou natural de Flores da Cunha, nasci no dia 7 de julho de 1963. 7 de julho. Legal. Numa família grande? Família de 14 irmãos. Uau! Pai e mãe. E Emílio, na sua infância, você teve um problema de saúde que ele marcou tua vida a partir dali. Vamos explicar pra gente? Eu acho que eu gosto dessa consideração porque ela não marcou só a minha vida, né? Ela marcou a vida dos meus irmãos. Você é o caçula? Não, eu sou o 10º. Eu me emociono um pouco para falar um pouco da família, porque transformou um todo, a minha mãe e o meu pai, né? Imagina, já é difícil hoje, né? Pessoas com uma certa dificuldade. Tu imagina em 1963, e você ouvir de uns médicos dizer que teu filho nunca ia caminhar. E que não tinha a possibilidade de mexer as duas pernas e o braço direito. Uma trajetória que começou por eles, né? Porque as pessoas enxergam o Emílio e dizem assim, cara, você é vitorioso, você superou, né? Mas teve as pessoas que superaram antes do Emílio. Né? Você teve paralisia infantil, é isso, Emílio? Tive paralisia infantil aos 6 meses de idade. Aos 6 meses. Não existia vacina naquela época? Na verdade, existia já a vacina, porque era uma pandemia, que nem é hoje, né? Era mundial. Imagina que as crianças, a paralisia atingia quem? Atingia as crianças, principalmente as crianças. Muito difícil a paralisia dar numa pessoa já jovem ou uma pessoa que tenha já uma certa idade. Então, ela atingia as crianças. E as crianças, o problema maior não era só o problema físico, porque a paralisia infantil começava a atingir os membros inferiores, ela ia subindo e pegava o diafragma. Então as crianças morriam sufocadas, né? Porque elas não conseguiam mais respirar. Então imagina que hoje, no Covid, as pessoas iam para os respiradores, né? Na época, as crianças também iam para respiradores mecânicos, mas eram grandes máquinas de ferro que faziam pressões nos abdômenes para eles poderem respirar. E a dor era simplesmente insuportável. Você chegou a ir para alguma máquina dessas? Não, a paralisia infantil foi descoberta bem no início dos 6 meses de vida. Provavelmente a descoberta foi naquela noite que eu passei a paralisia, que eu contraí a paralisia. Então, nós tivemos a sorte, né, de ter a descoberta ter sido logo, e eu tinha o privilégio de ter o meu pai e minha mãe muito próximos. E quando nós morávamos a 1,4 km do hospital, e os médicos de lá não sabiam nem muito bem o que era, e nós viemos a Caxias. Eles disseram, leva a Caxias porque aqui não temos o que fazer. E o meu avô era médico. E quando chegaram em Caxias com o meu avô, ele já desconfiou de paralisia infantil, porque era um surto, e aí nós fomos, então, minha mãe e meu pai fomos indicados para ir no Dr. Ordovaz. E o Dr. Ordovaz, mais do que rápido, disse, é paralisia infantil. Emílio, você falou aí da paralisia infantil, dessa doença, que ela mobilizou todo o teu sistema familiar, Sim. né? Qual foi a atitude do teu pai e da tua mãe? O que você se lembra deles perante essa dificuldade aí?
Para quem já assistiu a palestra, quem não assistiu, eu indico que assista, e não por ser a palestra do menino Emílio, mas porque faz com que as pessoas acreditem verdadeiramente nos sonhos e desejos. A parte mais importante do meu pai e da minha mãe era eles acreditar sempre que o Emílio ia andar. Por mais que os médicos dissessem aos meus pais que eu não iria andar, que eu não tinha possibilidade nenhuma de caminhar. E mais do que isso, eles fizeram uma família inteira acreditar. É quase difícil de acreditar que essa família depois transferiu este acreditar, esta confiança para uma comunidade inteira. Porque eu nasci numa cidade muito pequena e quando eu volto para a minha cidade, as pessoas gostam de me cumprimentar, de falar comigo, de chegar perto, porque é uma referência, porque eles também fizeram parte disso. Que legal, Emílio. E teus irmãos zoavam de você? Não. Não? Tu sabe que é legal, porque nós brincávamos muito, eu brinco muito com essa situação. Eu brinco muito com o meu problema físico, porque nós temos que primeiro desmistificar, até porque nós estamos num momento tão delicado e tão difícil, porque tudo é preconceito, né? E tudo é bullying. Tu imagina o Emílio naquela época, é evidente que hoje seria classificado como bullying, né? Ou brincadeira de mau gosto, e nós não víamos assim. Eu e meus amigos brincamos até hoje com essas situações, né? Quando a gente joga futebol, quando a gente vai fazer uma caminhada, muitas situações estão escritas no meu livro, né? Como assim a gente joga futebol? Você joga futebol? Eu joguei muito futebol, eu fui um grande goleiro de futebol. Eu jogava como poucos jogaram no futebol de salão. Eu começava jogando uma partida com a torcida misturada, e em pouco tempo elas estavam atrás da minha goleira. Porque era majestoso ver o Emílio jogar futebol. Que legal, Emílio. Como depois eu fui jogar pado, joguei pado muito tempo e por muitos anos, e também muito bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes as pessoas, meus amigos que jogaram pado, que jogaram futebol, meu pai e minha mãe nunca pediram para me isentar de uma aula de educação física. Uma atitude que... Eu podia, mas eles diziam, não, ele vai fazer do jeito que ele pode. Do jeito que ele conseguir, ele vai fazer. Então, isso me ajudou a exercitar a adaptação, me adaptar rapidamente às circunstâncias. E é isso, eu acho que me diferenciou em função da minha deficiência física. Porque não tem problema nenhum quando as pessoas me dizem, ele tem uma dificuldade. Não, eu sou um deficiente físico. Não tem problema nenhum. Né? Nós temos que enxergar isso como uma normalidade. Hoje eu estou dando uma palestra para a INAV, para o Instituto de Pessoas com Deficiência Visual, que é tão ou mais difícil para eles do que para o menino Emílio. Eu sempre digo na palestra, e quando eu abro para perguntas, que as pessoas têm a triste mania de comparar as dificuldades. E isso é quase um pecado, é quase uma heresia, porque nós temos dificuldades diferentes, não quer dizer que a minha é pior ou melhor, ou mais difícil ou menos difícil. São situações diferentes. E pessoas com muito menos dificuldade do que eu tiveram muito mais dificuldade na vida. Então nós não podemos fazer a injustiça de classificar mais difícil ou menos difícil. Se comparar, né? Não pode. O menino Emílio, o que ele te ensinou? Que o menino... Onde que ele está presente na tua vida hoje? Bom, uma que ele me ensina todos os dias, né? Porque poucas pessoas conhecem a minha trajetória e poucas pessoas sabem como é o meu dia.
Eu acordo todos os dias com muitas dores. E é o menino Emílio que me faz levantar. Porque eu penso assim: como eu vou deixar de enfrentar hoje o que aquele menino enfrentou e superou? Eu não posso. Eu tenho que levantar. Eu tenho dores nos joelhos e nos 2 tornozelos, mas isso não pode me deter na cama, por tudo que passou o menino Emílio. Então, o menino me ensina todos os dias. O final da minha palestra, eu sempre falo assim, que eu construí minha vida buscando os meus sonhos, caindo e levantando, vivendo e aprendendo. E eu venci uma das doenças mais cruéis da minha época. E eu venci para realizar os meus sonhos e os meus desejos. Esse é o menino Emílio. E se eu venci para realizar os meus sonhos e os meus desejos, todos nós podemos realizar. Você fala muito, né? É o título do teu livro, Negociando com os Meus Limites. Sim. E daí eu penso, Emílio, que todos nós temos um lado sombra. Claro que temos. E o nosso lado luz, né? Então, você acha que todos nós, você, eu, negociamos com os nossos limites o tempo inteiro? Sem com aquela dúvida. vozinha que diz, não vai conseguir. Sim. Você não merece isso, não Sim. merece ser feliz. É uma negociação diária do ser humano? Quando às vezes eles me convidam para falar para crianças, né? E eu digo para as crianças, principalmente quando eu entro para dentro de uma escola, eu digo para eles não ouvir muito os nãos dos pais. Porque no início da nossa vida tudo é quase não. Não mexe aqui, não faz isso, não, você não vai fazer aquilo, você não vai conseguir aquilo. E esse não, ele vai tomando conta da gente. E o menino Emílio não tinha muitos nãos. O menino Emílio tinha que dizer, tu vai conseguir, tu tem que fazer. Né? Então, eu vou te dar um exemplo muito claro disso. Uma vez eu disse para o meu irmão, me traz um copo d'água. E a minha mãe disse assim, ajuda ele a buscar o copo d'água. Não existia não. Existia, Emílio, tu tem que tentar fazer. Porque nós não vamos fazer para ti para sempre. Isso é por amor. Exigente. Isso é por amor. Saber cobrar não tem problema nenhum. É só a forma que a gente vai cobrar. E saber cobrar da gente. A gente não sabe se cobrar. A gente se cobra se culpando. A gente não tem problema nenhum em não conseguir. Tem problema em desistir antes de dizer, realmente isso eu não consigo. Porque muitas coisas eu não consegui. E muitas coisas eu não vou conseguir. Mas só tem um jeito de saber. Tentando e negociando com meus limites. Qual é o teu propósito de vida hoje, Emílio? Eu acho que hoje eu tenho uma missão, não é mais nem um propósito, que é levar a história do menino Emílio para os palcos, porque eu subo no palco, eu me emociono, como me emociono com você, porque eu consigo enxergar o menino Emílio. E quando eu consigo enxergar ele, eu só consigo enxergar uma criança destinada, uma criança com o propósito de vencer, de negociar e assumir os seus limites. Se eu consigo fazer isso e as pessoas conseguem enxergar que todas elas podem correr atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, isso é mais do que um propósito, é uma missão. E hoje eu, graças a Deus, estou conseguindo realizar também este sonho, esse desejo, e por que não dizer essa missão, né? Nós estivemos em São Paulo agora, faz 20 dias, para um público de 800 pessoas,
aplaudido de pé e eu abri para perguntas e respostas. Eu teria ficado lá 3 horas, porque eu tinha uma lista de perguntas e respostas que não iam acabar. E tu enxerga nas perguntas e respostas deles que não é sobre o menino Emílio. Você sente frio na barriga antes de subir num palco, assim, para dar uma entrevista? Sempre uma palestra para 800 pessoas. Claro, Uau! sempre a gente sente, mas é pisar no palco que isso some, isso se desfaz. Então, as perguntas, a gestão do coração é a gestão da nossa vida, porque eu falo do menino Emílio, mas linkado à vida de cada um. As palavras que eu uso sobre a trajetória do menino Emílio cabem em qualquer vida, em qualquer propósito de vida. E as pessoas começam a se enxergar dentro da história e dizer: peraí, isso aqui também é minha vida, isso aqui também é meu. Porque quem não precisa de coragem, de determinação, de persistência? Quem não precisa manter o foco no que está fazendo? Quem não precisa de disciplina? Eu digo que o menino Emílio aprendeu a disciplina muito antes de conhecer a palavra. Porque eu conhecia a palavra disciplina muito antes de entender a importância que ela tem. Porque eu aprendi a importância dessa palavra indo e voltando uma centena de vezes num aparelho ortopédico, todos os dias. E a primeira vez em que eu estive no aparelho não foram as forças das minhas pernas que me mantiveram no aparelho, foi a força da minha mente, do meu coração, tamanha vontade. Emílio, e você fala em gestão do coração, você vem de um ambiente empresarial. Como é que você percebe falar em gestão do coração para um bando de empresários, esse mundo assim capitalista? Como é que é? Isso causa uma certa estranheza, não causa mais? Eu acho como começou a gestão do coração? A gestão do coração começou quando eu fazia pós-graduação em gestão estratégica de vendas, e um professor de Santa Maria me disse assim: cara, eu vou ter que ir para os Estados Unidos, precisa de alguém para me substituir. Eu disse: mas eu sou teu aluno, eu não sou professor. Ele disse: não, mas tu tem bagagem para isso. E quando eu fui fazer essa aula para esse professor, ele me deixou 3 turmas num auditório. E aí eu tinha preparado uma aula de planejamento estratégico. E eu cheguei lá e eu disse assim: peraí, planejamento estratégico de uma empresa é fácil, quero ver eles planejar a vida deles. Porque o que eu percebia lá é que estava tudo misturado e tudo confuso na cabeça deles. Gente que trabalhava com o que não gostava, gente que estava no emprego porque foi oferecido ou porque foi indicado. E eu comecei a trabalhar um pouco o lado da gestão da vida deles. E a gestão do coração mistura um pouco das duas coisas, né? Eu não consigo, e isso eu digo para os empresários, eu não consigo e não aceito um empresário que diz: problema de casa tem que ficar em casa, problema de casa tem que vir para a empresa. Não tem como separar isso. Como é que tu vai dizer para uma mãe que vai trabalhar que ela tem que separar o problema que ela está tendo em casa com o filho com febre? Não existe isso. Agora, saber administrar isso, sim. Saber fazer a gestão disso, sim. Então, surgiu a gestão do coração. O que levado da experiência do Emílio, empresário, Emílio já adulto, com a experiência que o Emílio teve na infância, do menino Emílio. Porque o menino Emílio foi puro coração. E eu não podia abandonar isso como empresário. Não tinha. Né? As empresas são feitas de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. Nós forjamos pessoas, isso dizia o seu Raul Randon. Ele era muito mais do que um fabricante de carretas, ele fabricava seres humanos. Por que as pessoas gostavam e gostam até hoje de trabalhar tanto naquela empresa? Porque
tinha a transcrição de uma família, né? E é orgulho trabalhar para ele sempre, porque eu me senti muito bem. Eu senti que eu podia levar o menino Emílio para dentro da empresa. Que legal. Emílio, você acha que só tem coragem quem tem medo? Um coração corajoso, ele precisa sentir medo antes? Bom, graças ao medo, eu não me meti em muita encrenca, em muito problema, né? Em muita dificuldade. O medo nos deixa afastado daquilo que nós não conseguimos administrar de verdade. Porém, tem alguns medos que foram colocados em nós. E nós temos eles como um medo supremo. Cabe a nós entender que tem muita coisa dos nossos medos que podem ser enfrentadas, né? Então, enfrentar os medos é o primeiro passo para negociar com os nossos limites. Eu acho que eu sempre tive medo de andar. Emílio, você trabalha a tua espiritualidade? Acredita nisso? Como é que é isso para ti? Fé. Fé. Eu vi isso de uma pessoa muito querida, que todo mundo conhece, que é o Frei Jaime, onde eu tenho uma proximidade com ele, participo dos projetos. Fiz a palestra para ele em dezembro, ali na UX, para arrecadar fundos para a grande obra, que é o Recanto da Compaixão. E uma das coisas que o Frei Jaime sempre coloca, e eu acho fantástico, que fé não é de uma religião. Fé é da alma. Fé é das pessoas, independentemente da sua crença. A minha mãe era uma pessoa de muita fé. Quem leu meu livro vai entender quando eu me emociono e da forma com que eu falo da Dona Luizinha. Da Dona? Luizinha. Luizinha. Tua dica de livro? Negociando com os meus limites. Essa aqui. É um livro que conta uma parte da minha infância, uma parte da minha juventude e o caminho de Santiago de Compostela. 840 quilômetros eu atravessei a Espanha de leste a oeste a pé. É verdade que ninguém sai igual desse caminho de Santiago? Eu acho que todo mundo que vai para lá já vai esperando, já vai preparado para uma mudança, né? O que nós não podemos é ir no discurso de que você volta e você vai ter um novo horizonte, uma nova vida, que as pessoas voltam de lá e se separam, que as pessoas voltam de lá e é uma revolução. Não é isso. As pessoas que vão lá preparadas para a peregrinação voltam mais humanizadas, porque é um caminho dentro da tua vida, dentro daquilo que você fez, que você deixou de fazer. E aí pode ser que entre o teu propósito, entre as pessoas dizerem assim, puxa, eu voltei para lá, eu voltei diferente. Será que você é diferente ou você só foi lá transformar aquilo que já estava dentro de você? Se encontrar, né, Emílio? Se encontrar. Qual é a tua próxima aventura? Bom, nós estávamos para fazer em 2020, em julho de 2020, eu e minha amiga Leide Indicati, íamos fazer o caminho de Assis. De Roma até Assis, o caminho franciscano, né? Mas aí veio a pandemia e nos atrapalhou um pouco os nossos planos. Mas ainda está nos planos. Agora tudo voltando ao normal, eu pretendo voltar aos treinos e quem sabe 2023 fazer o caminho de Assis. Legal, Emílio, para a gente finalizar essa conversa tão inspiradora, tão iluminada, qual é o som que habita o teu coração hoje, aqui e agora? Olha, que legal essa pergunta, porque as pessoas têm que deixar esses sons virem para fora, né? É o som da paz, da harmonia, o som
que o nosso coração transmite para as pessoas, nós somos pura vibração. E muitas vezes o silêncio é um bom som para a gente ouvir, porque é no silêncio que a gente consegue buscar um pouco da nossa essência e ver o quanta coisa boa a gente pode fazer para os outros. A coisa mais importante e mais bonita que a gente pode fazer nesta vida é o bem para alguém. Esse som é o som que vibra no coração do menino Emílio. Que legal! Adorei conhecer mais da história do menino Emílio, do Emílio Finger, esse homem admirável. Emílio, obrigada por tanto conhecimento, tanta coisa boa, tanta vibração bacana que você trouxe pra gente. E essa tua resposta do silêncio foi a mesma do Frei Jaime Bétega no programa, então tem muito a ver com isso. Parabéns pelo teu trabalho, que ele possa repercutir aí para multidões. Obrigada, Emílio. Muito obrigado, Teu recadinho também? Olha, meus amigos, nós estamos aqui por algum propósito e cada um pode achar o seu propósito, mas acima de um propósito nós temos uma missão, e essa missão é viver. E viver em paz. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma satisfação estar com vocês. Obrigada, Emílio, mais uma vez. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.